Beleza, povo. Mesmo esquema das outras aulas. Se tiverem qualquer dúvida, precisarem falar alguma coisa, podem usar o chat, podem usar o microfone, abrir o microfone e falar comigo. Enquanto isso, eu termino de aceitar o povo que foi entrando. Beleza. Hoje a gente vai falar de sistema respiratório ou ventilatório. Vou explicar por que ventilatório e não necessariamente respiratório, para dar continuidade aí no nosso conteúdo. Depois vem sistema cardiovascular, ainda tem sistema nervoso, sistema endócrino, e de conteúdo teórico, pelo menos é isso, né? E se tudo der certo, sobra alguns dias para a gente ter só prática, para a gente ir para o laboratório, explorar algumas estruturas, fazer um pouquinho de exercício também, e por aí vai. Por que não tá funcionando? Por que eu não consigo passar? Eu não consigo mudar de slide. Foi. Tem um gato em cima de mim. Então vamos lá, gente. Vocês estão calados e tímidos hoje. Eu vou começar. Qualquer coisa, vocês me interrompem, tá? Pode usar o chat ou abrir o microfone. Bom, primeiro conceito que a gente tem que tratar aqui é que o processo de respiração, ele é intracelular. Então, o que a gente faz quando a gente inspira ar e solta ar é o processo de ventilação, ou seja, de pegar o ar atmosférico e levar para dentro dos nossos pulmões até que chegue nos alvéolos, dos alvéolos cai na corrente sanguínea e da corrente sanguínea vai para as células que estiverem precisando. E da corrente sanguínea que buscou o gás carbônico das células que usaram, a gente expele esse ar, principalmente o gás carbônico, pelos alvéolos também, pela expiração. Então, basicamente, a nossa estrutura respiratória é para fazer o oxigênio do ar atmosférico chegar dentro das nossas células, das células que precisam de oxigênio, e permitir que o gás carbônico produzido pelas nossas células consiga sair do nosso corpo, sair da nossa corrente sanguínea, para não alterar mais o pH, a acidez do sangue, etc. Tá? É basicamente essa a função de todo o trato respiratório. Além dessa função maior, que é de transportar oxigênio, em nós, a nossa caixa torácica, as nossas estruturas respiratórias também servem para que a gente consiga falar. Quando a gente expira o ar, contraindo as cordas vocais de uma certa forma, a gente tem a voz, né? E aí a gente consegue, é uma estrutura desenvolvida principalmente pela raça humana, para conseguir se comunicar, né? Todos os mamíferos têm cordas vocais parecidas com as nossas, mas essa capacidade de articular as palavras, que tem uma relação com a linguagem, é um pouco mais complexa, então ela acaba ficando mais para os humanos. Né? Não que os outros animais não tenham linguagem, mas a maior parte da linguagem é corporal, e não usando a caixa respiratória, tá? Então, a gente vai estudar essas estruturas. Lembra que na aula de sistema digestório, nós vimos que existe uma pequena estrutura do nosso corpo, na área da boca, principalmente da garganta, que é comum aos sistemas respiratório e digestório, né? Que é a faringe. Aí a gente tem aquela estrutura cartilaginosa chamada epiglote, que vai separar o que vai para pulmão, traqueia, pulmão, e o que vai para o sistema digestório. Então, é na epiglote que eu divido esses dois sistemas. Mas, acima dela, o sistema é comum.
A gente consegue inspirar pela boca, a gente consegue inspirar pelo nariz, o nosso ar passa pela garganta e aí chega até a traqueia. Então, são essas estruturas desenhadas aqui que nós vamos falar hoje, uma por uma. Então, no sistema respiratório, ele pode ser dividido em dois. Uma parte que conduz o ar até que ele possa chegar nos alvéolos e fazer a troca gasosa, e a porção que, de fato, realiza a troca gasosa. Vocês podem ver aqui que existem muito mais estruturas para transportar o ar até dentro do nosso corpo do que, de fato, para realizar as trocas gasosas. Por isso que faz muito mais sentido chamar o nosso sistema de ventilatório e não de respiratório. Mas isso é muito técnico, não se preocupem com isso. A gente pode chamar de respiratório. Então, primeiro a gente vai falar dessas cavidades que conduzem o ar até a estrutura funcional da nossa respiração, que são os alvéolos, tá? Se precisar que eu fale mais devagar ou se precisar tirar dúvida, me avisa, gente, que eu tô falando sozinho aqui, tá? Então, tá bom. Então, em relação às estruturas, vamos falar primeiro dessa estrutura condutora, para depois falar da troca gasosa em si. Mas as estruturas condutoras são essas daqui. O nosso nariz, que tem as fossas nasais, é no nosso nariz que a gente tem a capacidade de sentir cheiro. No teto do nosso nariz aqui, da nossa fossa nasal, é que estão as terminações nervosas que nos permitem sentir cheiro. Essas terminações são ligadas direto com o cérebro, aí a gente sente o cheiro lá no cérebro. Seguindo mais para dentro, tem a porção da faringe que está ligada ao nariz, por isso que ela pode ser chamada de nasofaringe e orofaringe, a parte do nariz, a parte na boca. Lembrando que essa estrutura ainda é comum ao sistema digestório. Mais um pouco para baixo, quando a gente passa da epiglote, que separa sistema respiratório de digestório, aí o que era faringe até então, no sistema respiratório vai se tornar laringe. É a diferença da laringe com a faringe. A laringe é mais profunda, ela já passou da epiglote, ela é antes de chegar à traqueia. Aí a gente tem a traqueia, que é essa estrutura aqui em anéis, é essa estrutura que a gente consegue sentir aqui, pegando no que seria abaixo da garganta. Aí dentro dos nossos pulmões, os brônquios e mais profundamente nos pulmões, os bronquíolos. Nós vamos falar de cada uma dessas estruturas hoje. Então, no nariz, nós temos uma estrutura cartilaginosa, essa ponta mole do nosso nariz é cartilagem, e mais para dentro é uma porção óssea, né? Essa parte aqui, onde a gente coloca o óculos, é osso. Aqui para frente é cartilagem. E dentro do nariz, a gente tem um estreitamento de passagem para o ar se locomover até a nossa garganta e conseguir chegar no nosso pulmão. Além disso, no nosso nariz nós temos pelos. Para que servem essas estruturas? Serve basicamente para filtrar o ar. Os nossos pelos, principalmente, servem para filtrar impurezas que possam estar no ar e para que a gente consiga expelir depois, em vez de permitir a passagem para dentro. Toda essa estrutura afunilada serve para aquecer o ar. Se o ar estiver mais frio que a temperatura do nosso corpo, é importante que esse ar se esquente antes de chegar aos nossos pulmões, para não alterar a temperatura das nossas estruturas internas. E também serve para umidificar o ar que está chegando no nosso nariz, está chegando no nosso pulmão. Já que o ar muito seco, por dentro a gente tem mucosa, não é pele igual aqui, né? É mucosa e a mucosa pode se ressecar. E aí tem os microvasinhos que podem estourar, arrebentar, a mucosa pode rachar, por isso que algumas pessoas sangram o nariz com uma certa facilidade. Então a função do nariz é basicamente filtrar, aquecer e umidificar o ar. E mais profundamente no nariz, a gente tem as terminações nervosas que permitem o nosso sentido do olfato. São esses nervinhos aqui em cima que nos permitem sentir cheiros ou interpretar as moléculas que vêm até o nosso nariz, tá?
As conchas nasais, que são essas estruturas que eu falei que afunilam o caminho pelo qual o ar vai passar, que ficam na parede lateral do nariz, é quando a gente não consegue enfiar o dedo até um certo ponto, servem justamente para estreitar a passagem de ar. Estreitando a passagem de ar, eu filtro melhor o ar que está entrando para impedir que impurezas entrem, então não vai entrar, por exemplo, uma coisa muito grande pelo nariz, e serve também para aquecer o ar, já que essas estruturas aqui estão na nossa temperatura interna, estão ali perto de 37 graus. O ar que provavelmente está mais frio que isso, consegue se aquecer para chegar aos nossos pulmões numa temperatura muito parecida ou igual à temperatura do nosso corpo, e não mais frias, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma condição chamada adenoide. Alguns chamam só de denoide. O nome certo é adenoide. Adenoide é quando essas conchas nasais, essa estrutura, ela é mais grossa ou ela é maior do que deveria. E aí, os canais por onde deveria passar o ar ficam muito estreitos. Fica tipo um nariz entupido. Só que ele não é entupido de catarro, de secreção. É porque não tem passagem para o ar. Porque essas estruturas podem ficar mais inchadas ou maiores do que deveriam. Algumas crianças nascem com essa condição, então tem pouca passagem de ar pelo nariz, e aí acabam respirando pela boca e tendo consequências de respirar pela boca, principalmente durante o sono. Aí aumenta a quantidade de infecção de garganta que a criança tem, fica uma coisa recorrente, e por aí vai. E aí, nesses casos mais extremos, para que a pessoa tenha uma maior qualidade de vida, consiga respirar melhor pelo nariz, não respire pela boca, não ronque, não tenha a apneia do sono, né? Não pare de respirar no meio da noite porque o ar não entra pelo nariz, é preciso fazer um procedimento cirúrgico, uma pequena cirurgia de retirada. Não, é uma pequena cirurgia para retirar um pouco desse excesso de carne, esse excesso de mucosa esponjosa que está ali impedindo o caminho da passagem de ar. Beatriz, o desvio de septo, a Beatriz está perguntando se é a mesma coisa do desvio de septo. Não é. O septo é o nosso osso do nariz que está passando aqui no meio. A gente não tem essa divisão aqui do nariz, dividir uma narina com a outra. Aqui na frente a cartilagem é mole, mas lá para dentro, onde tem o osso, essa divisão continua. Em algumas pessoas, em vez desse osso ser retinho aqui, acompanhando o desenho do nariz, ele faz uma curva. E no que faz essa curva, ele pode também tampar, diminuir a passagem de ar em uma das narinas ou nas duas, dependendo de como que é essa curva. E aí o efeito vai ser muito parecido com a adenoide, que é uma respiração mais difícil, porque a passagem de ar é mais estreita. Só que no caso do desvio de septo, como não é só um crescimento de carne, de mucosa, é o osso mesmo, para tratar essa condição já é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais doloroso, porque como é um osso, você tem que refazer o osso no lugar. Se for um caso mais leve, é possível só raspar o osso. Então, dependendo da técnica que o cirurgião escolher, né, abre a mucosa para expor o osso, raspa, e aí o osso fica mais estreito, melhora a passagem. Se o osso for muito torto, não tem como raspar, ele vai deixar de existir se eu ficar raspando, porque ele é um S em vez de ser só um negócio reto. E aí, em condições mais extremas, o cirurgião tem que quebrar o osso aqui, que passa aqui no meio do nariz, quebra, recoloca no lugar certo, e aí ele vai cicatrizar mais reto ou totalmente reto, melhor do que era antes. E aí não é fácil, porque, né, você quebrar o nariz de uma pessoa e botar de volta no lugar, a recuperação disso é dolorosa. Vai doer, a pessoa vai ficar com o olho roxão, como se tivesse apanhado, demora para se recuperar, tem que ficar com bandagens dentro do nariz para garantir que o osso fique no lugar, não tem como engessar o nariz, né? Então se coloca bandagens, tipo um monte de gaze, ou como se fosse uma gaze gigante, assim, vai enrolando e coloca nas duas narinas para garantir que tudo fique no lugar certo. E aí a pessoa fica tipo uma semana com isso enfiado dentro do nariz, sem poder respirar pelo nariz, assim, não é confortável.
né? Dependendo da condição do desvio de septo, assim, o desvio de septo não melhora, né? Com a idade, não melhora. Então, se a pessoa não tem qualidade de vida, é melhor ela fazer a cirurgia logo e conseguir respirar, porque quanto mais velho a gente vai ficando, já tem outras coisas que dificultam a nossa respiração com o tempo, né? Com a idade. E aí, mais o desvio de septo, essa pessoa vai perder a qualidade de vida, vai ter a apneia do sono e tal. Então, não é confortável, mas às vezes é necessário uma intervenção cirúrgica, tanto com a adenoide quanto com o desvio de septo. Aí, uma questão da adenoide também, sabe essa delicinha aqui, que muita gente não vive sem? Eu, por exemplo, isso é remédio de pingar no nariz, tá? Para desentupir. Quando a gente tem uma condição que se torna crônica por causa do uso disso daqui, então, vamos supor, eu gripei, aí usei uns dias isso daqui. Mas aí a gripe passou e o nariz continua entupido. E não é entupido de coriza, é só como se tivesse tampado mesmo, como se tivesse menos espaço para o ar passar. Aí eu continuo usando, porque eu preciso continuar respirando, né? Principalmente à noite, que incomoda mais. Chega num ponto que eu usei tanto que a reação das mucosas, das conchas nasais, foi ficar um pouquinho maiores do que elas são. E aí, quando eu não estou sob o efeito do remédio, eu tenho menos passagem de ar. Então, tem gente que chega no ponto de adquirir uma adenoide, adquirir uma condição de não respirar direito e de ter que fazer um pequeno procedimento cirúrgico por causa disso daqui. Por isso que os médicos falam que vicia e precisa tomar cuidado. Não é que vicia igual cigarro, que você fica agoniado, não. É porque não vai mais desentupir, vai ficar para sempre entupido. Ou você usa isso para o resto da vida, e isso tem efeitos colaterais no sistema cardiovascular, não só no nariz. Ou você tem que fazer um pequeno procedimento cirúrgico com otorrino lá para dar uma diminuída nessas cavidades, tá? Não recomendo o vício em remédio de pingar no nariz, gente. Não é legal. Bom, eu mostrei para vocês, quem viu na aula prática, na única aula que a gente teve prática, que o crânio do cadáver inteiro que estava lá, ele estava partido mais ou menos aqui na altura das sobrancelhas, né? Estava cerrado, e aí dava para ver nesse crânio justamente esse buraquinho aqui de cima, ó, um dos seios que a gente tem no nosso rosto. Então, só para lembrar, os seios ou os sinos são cavidades que nós temos em algumas partes do nosso crânio. Então, em algumas partes do crânio, em vez de ser aquele osso compacto, é um osso com alguns buracos, algumas cavidades dentro. E aí ele vai ser chamado de osso pneumático, que é justamente porque tem cavidades que têm ar, não tem substância concreta. E para que? Quais são as utilidades desses seios paranasais, nasais ou dos sinos? É para que o nosso crânio possa ser mais leve, não seja inteiro de osso compacto. Lembra que o nosso crânio já tem o cérebro, que é pesado pra caramba. Se fosse tudo aquele osso, osso compacto mesmo, aquele osso bem consistente, nosso crânio seria muito pesado para ser sustentado só pelo nosso pescoço. Então, sugere-se, né, que seja uma adaptação aí no nosso desenvolvimento. E aí, nesses sinos, é que algumas pessoas têm uma tendência maior a ter infecções. E aí vem a sinusite, inflamação dos sinos. Nós temos sinos ao lado do nariz, então, aqui do lado do nariz, perto da bochecha, que são os paranasais, porque estão ao lado do nariz, e nós temos também menores aqui na sobrancelha, que são aqueles que a gente viu lá no cadáver, são esses aqui que eu tô com o mouse. Então, nesses espaços, tem um pouquinho de muco natural, qualquer pessoa tem um pouquinho de secreção para que essa estrutura fique umedecida. Existem bactérias lá que são normais do nosso organismo, assim como a gente tem na pele, no intestino, mas em algumas pessoas tem um descontrole dessas bactérias e aí elas acabam se proliferando. Aí vem o sistema imunológico lutar contra, e nessa luta vem o pus, e aí a pessoa fica com aquela área cheia de pus, dolorida, e tem que
sair, né? Aquele pus tem que sair de alguma forma. E a ligação que esses seios do rosto têm são com o nariz. Então dá para ver pequenininho aqui que existe uma ligação. Tem aqui o buraco, né, a cavidade, e uma ligação com o nariz. Por isso que a pessoa que está com sinusite, quando ela espirra, tem um mau cheiro também, porque era o pus que estava armazenado aqui nessa região e que tem que ser expelido mesmo. Aí, em alguns casos mais graves, a pessoa tem que tomar antibiótico, porque o corpo desequilibra mesmo, não dá conta de lidar sozinho com isso. E aí, tem que fazer esse tratamento, né? Então, só para ilustrar aqui como a região em que isso seria no seu rosto, do lado do nariz, um pouquinho mais para cima do nariz também, e na região da testa, perto das sobrancelhas. Não são tão enormes assim, igual esse cara aqui, não. Eles são pequenininhos, mas podem causar bastante dor, tá? Tá. Aí, só para vocês verem num cadáver de verdade, com o rosto todo retirado, aqui está a cavidade paranasal, né, os sinos paranasais, e aqui bem pequenininho dá para ver os que ficam na região da sobrancelha. E aqui era para ser o nariz, né? Aqui que está localizado o nariz. O septo, que é o osso que perguntou do desvio, o septo é esse osso passando aqui no meio, ó. Ele, nesse corte, ele está preservado aqui. Então, ele passa aqui no meio do nariz e chega até. Todo mundo tem um carocinho aqui no nariz, alguns têm esse caroço mais protuberante, outros menos. Esse carocinho é quando termina o osso e começa a cartilagem. Então, é nesse carocinho que o septo está traçado também, tá? E aí, só para mostrar para vocês, em casos de infecções ou de inflamações nessa região dos sinos, é comum que em gripes e alergias, quem tem muita rinite, muita alergia à poeira, alergia respiratória, é comum que essa região acabe criando muco ou secreção com uma certa frequência. Então a pessoa está sempre assoando o nariz ou está sempre escorrendo o nariz. Claro que em crianças é muito mais comum porque ela está desenvolvendo o sistema imunológico, né? Então quando a gente tem essa condição, tem aumento da Sofro com secreção. isso bastante, professora. Você tem a rinite ou a sinusite? Ixi, eu tenho rinite, sinusite, tudo com it eu tenho. Falou que a it está pegando, né? Aham. Aí na época que muda de temperatura, né? Se a gente tava igual aqui, tá chovendo, tá frio, aí de repente fica quente e seco, aí fica frio e seco. Essas pessoas costumam sofrer mais com essas oscilações de temperatura. É, bom, terminando de entrar, né, no corpo, a gente estava aqui nas conchas nasais e nos sinos, né? Agora, continuando, a gente termina na faringe, que é comum ao sistema respiratório, e logo aqui, o que eu estou marcando é a epiglote, desculpa, que é que divide o respiratório com o digestório. Se eu continuasse aqui atrás, seria o esôfago. Como a gente está vendo aqui para frente, vai ser em direção à traqueia. Então, a faringe é comum, a gente já viu, e ela vai se ligar depois da epiglote à laringe. A laringe é que, de fato, a nossa parte respiratória, que é o que vai conectar a faringe com a traqueia, que é a próxima estrutura. Então tá aqui, ó, a epiglote e a faringe aqui dentro. E é na faringe que estão as nossas cordas vocais. É nessa região que permite a nossa emissão de som, né? Que permite a criação da voz. Tanto que quando a gente está com os ites inflamado, com dor de garganta e tal, a gente fica rouco. Porque essa região da laringe é uma das afetadas que fica inflamada, e aí as cordas vocais também ficam cobertas de muco e a gente fica com aquela voz rouca que não sai direito. Aí toma remédio e tende a melhorar. Então, uma das protuberâncias da laringe é o pomo de Adão, que nos homens é mais protuberante do que nas mulheres, né? Nos homens ele tende a vir para frente, nas mulheres ele tende a continuar como era na criança, sem aumentar essa protuberância. O pomo de Adão é essa estrutura aqui, ó, é essa cartilagem.
que a gente chama proeminência laríngea. É atrás dessa cartilagem que estão as cordas vocais. E na frente dessa cartilagem é que está a glândula tireoide, tá? Deixa eu só mostrar outra imagem. Aí aqui, ó, o pomo de Adão, que é o que nos homens é mais fácil de sentir. Logo abaixo do pomo de Adão, eu tenho outra cartilagem chamada cricóidea, que é o que vai ligar com a traqueia. E aí, estão vendo que entre a cartilagem tireoide, que é essa protuberante, e a cricóidea, existe um espaço aqui que é de tecido conjuntivo, tecido mole, não é osso, não é cartilagem. Então, é nessa estrutura aqui, nesse pequeno espaço entre uma cartilagem e outra, que se coloca, por exemplo, o respirador de emergência, aquele respirador que coloca aqui, não aquele da traqueia, não a traqueostomia. Vocês já viram em filme ou já ouviram falar como se tivesse acontecido, em série acontece também, da pessoa, por exemplo, ter uma crise alérgica e fecha a glote, tem edema de glote, fica, não consegue respirar, aí vem alguém com uma caneta ou um canudo e pá, enfia na traqueia, enfia na garganta assim e fica soprando para a pessoa respirar. É justamente nesse espaço entre essas duas cartilagens que se faz esse procedimento emergencial, né? Em algumas pessoas ele é bem palpável, dá para procurar e sentir, nos homens é mais fácil. Dá para sentir que existe um espaço entre duas cartilagens. Então, esse furo, essas histórias de seriado aí, do canudinho ou da caneta Bic, é nesse espaço que acontece. Tá? Justamente porque nesse espaço não tem cartilagem, então é possível perfurar sem quebrar nada, sem causar dano à cartilagem. Tá? Lembrando que isso é, assim, existe, mas é coisa de filme, é mais fácil dar errado do que dar certo. Tá? E aí, só para vocês saberem as cartilagens que existem, sim, isso não é pergunta de prova, mas só para vocês saberem que existe toda essa estrutura cartilaginosa aqui na nossa garganta. E, e a parte, os tecidos moles, né, que não são os cartilaginosos que a gente tem nessa região, são as cordas vocais, ou as pregas vocais. Então, isso que a gente está vendo aí são as suas cordas, as suas não, né? São cordas vocais que nos permitem a fala. Essa estrutura mais para cima aqui, ó, é justamente a epiglote, a cartilagem que separa, né, uma coisa da outra. E aqui, essa membraninha aqui, que vai ou se fechar ou se abrir quando o ar estiver passando, é o que permite a existência da sua voz. Que legal. Quase não é nojento olhar. Então aí, ó, só para vocês verem. Estão vendo que dentro, se a gente olhar mais para dentro das cordas vocais, é uma estrutura em forma de anel. Essa estrutura com vários anéis é a nossa traqueia. E aí, antes de chegar na traqueia, tem justamente as cordas vocais para separar. Então, isso daqui são cordas vocais permitindo a passagem de ar ou limitando a passagem de ar. E aí é o que permite que a gente tenha voz, que a gente consiga gritar ou falar mais grave, etc. E aí, só para vocês entenderem, ó, a epiglote, que na outra figura estava um pouco mais clara, aqui seria o esôfago, né? Se tivesse aqui, e aqui as cordas vocais, que são a entrada da traqueia. E aí, o que é a nossa traqueia? É uma estrutura tubular formada por vários anéis cartilaginosos, então ela é firme, ela não é facilmente, não é fácil de amassar uma traqueia, em compensação ela pode sofrer como se fosse fraturas, ela pode quebrar, se ela for esmagada, né? Pode haver esmagamento de traqueia. Inclusive, em algumas técnicas de matar pessoas, como é que chama, gente? Antigamente, que tinha guilhotina, matar enforcado, etc. Uma das coisas que funcionava para matar a pessoa enforcada, né, que botava o laço lá e tirava o pé da pessoa, é que quebrava a traqueia. No que quebrava a traqueia, tampava
a passagem de ar. E aí a pessoa morria por asfixia, porque ela não conseguia mais respirar. Tá? Só para vocês terem noção da dimensão, ela tem mais ou menos 13 centímetros de comprimento, então começando aqui da parte de baixo aqui do pescoço até mais ou menos no meio do seu externo, até, se a gente fosse localizar, seria até a sua vértebra torácica número 5, e aí é que acontece uma bifurcação, essa bifurcação chama carina, carina com C. Essa bifurcação é isso aqui que dá para ver na imagem, ó. Por que tem essa bifurcação? Porque aí um lado vai para o pulmão direito, um lado vai para o pulmão esquerdo, tá? Porque aí, quando a gente chega para entrar no pulmão, quando tem essa bifurcação, ela se bifurca ou se trifurca mais uma vez, que é o que vai dar origem aos brônquios. Então, os brônquios, eles vão ter o mesmo material, digamos assim, que a própria traqueia. Os brônquios também têm esses anéis cartilaginosos e é só uma ramificação da traqueia quando entra no pulmão e precisa se espalhar pelos lobos do pulmão para permitir que todo o pulmão possa receber oxigênio, fazer a troca gasosa e tal. E aí, a gente tem uma certa hierarquia desses brônquios, dessa subdivisão. Existem os brônquios principais ou primários, os secundários e o segmentar. Então, ó, o primeiro aqui, o bronco principal primário, secundário, segmentar, tá? E dos brônquios, essa bifurcação, essa subdivisão continua. Os brônquios se subdividem em bronquíolos. Eu continuo ramificando como se fosse uma árvore. Na ponta dos bronquíolos é que existem os alvéolos, que é quem faz a troca gasosa. Então, até eu chegar no bronquíolo, até eu chegar aqui, eu estava só conduzindo ar para ele chegar na estrutura que faz a troca gasosa. Até aqui eu estava apenas ventilando, tá? Essa estrutura dos bronquíolos, ela já não é mais da mesma forma, da mesma configuração, da mesma morfologia que a traqueia e que os brônquios. Aqui já não tem esse tecido cartilaginoso firme. Aqui já é um tecido mais muscular, tecido liso. Aqui, se é tecido liso, tem, portanto, capacidade de contração e dilatação. E aí, quando a gente lembra desse mecanismo de contração e dilatação, a gente lembra de uma doença respiratória que normalmente é crônica e nem é tão rara assim, chamada asma. O que é a asma? Os brônquios e os bronquíolos normais devem estar relaxados, devem estar abertos, permitindo a passagem de ar. Na asma, que é uma inflamação desse tecido, uma inflamação que tende a ser crônica, em vez dele ficar abertão assim, permitindo a passagem do ar, ele fica, ó, estreitado, ele fica contraído, diminuindo a passagem de ar. Por isso que a pessoa que tem asma já não respira tão bem, tão fácil, tá? Como se tivesse alguma coisa realmente que não deixa ela respirar. E quando ela está em crise, ela não consegue respirar, ela fica o ar não entra, e não entra mesmo, porque os bronquíolos estão quase colabados, quase fechados, e aí não tem para onde, não tem como o ar entrar ali, tá? Então, essa é uma condição de um pulmão normal, e essa é uma condição de um pulmão asmático. Dá para ver que a passagem de ar aqui é bem diminuída. Por isso que o asmático precisa usar aquela bombinha, que ele faz. Aquela bombinha é um bronquiodilatador. Então, o brônquio está contraído, ele usa um fármaco que vai dilatar para que volte ao normal. E o que acontece com uma pessoa normal que usa um broncodilatador, um bronquiodilatador? Ela vai ter os brônquios um pouco mais dilatados do que o normal, permitindo mais passagem de ar para os pulmões, permitindo, por exemplo, melhora de performance em esportistas. Por isso que o bronquiodilatador entra como doping.
em atletas e em competições, porque é uma vantagem injusta você conseguir botar para dentro mais oxigênio por minuto do que uma pessoa que não está usando essa substância. Em compensação, para um asmático, é uma condição de sobrevivência, porque se os brônquios colabarem, não permitirem a passagem de ar por um determinado tempo, a pessoa vai morrer sufocada com o próprio organismo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Não, ó, calma, Beatriz. A asma, ela tem mais a ver com os brônquios e com os bronquíolos, não com os alvéolos, tá? E o coronavírus, ele causa uma destruição nos alvéolos, que é, deixa eu ver, acho que é a próxima estrutura aqui. Não, ainda não. Eu vou tentar gravar um vídeo só sobre a fisiopatologia do coronavírus, porque eu acho bem interessante mesmo, né? Até para a gente entender aí algumas doenças respiratórias, e na área de vocês eu acho relevante, mas calma, deixa eu falar um pouco mais aqui da asma, aí eu entro em alguns detalhes a mais, tá? Não tá em modo de apresentação, tá esquisito. Então tá, uma pessoa normal, ó, os brônquios, que é o que leva o ar até os alvéolos, os brônquios são abertos, os músculos são relaxados. Até pode haver uma inflamação na parte de dentro, quando a gente não está bem, tem muita poluição, uma pessoa que tem muita rinite, etc. Mas os músculos, que são esses anéis aqui, eles se mantêm relaxados. Quando a pessoa é asmática e ela está em crise, essa musculatura aperta o brônquio, em vez de dilatar ou em vez de ficar relaxada e permitir a passagem de ar. Ela esmaga o brônquio. E isso diminui muito a passagem de ar, tá? Inclusive, quando uma pessoa, por outro motivo, por exemplo, ela está com uma bronquite, que é uma inflamação dos brônquios, certo? Quando a pessoa está com uma inflamação dos brônquios, isso daqui, essa inflamação, não a musculatura, mas essa inflamação vai acontecer também, que vai diminuir a passagem de ar e a pessoa vai ter aquela sensação de falta de ar. Se vocês pegarem um estetoscópio, aquele aparelhinho de auscultar, e colocarem no pulmão de uma pessoa que está doente, está ruim do pulmão, vocês vão ver que existe um sibilo. A pessoa respira e faz. Dá para ouvir tipo um assovio bem sutil, mas dá para ouvir um assovio. Quando você coloca o negócio lá nas costas da pessoa, ouve um assovio. Esse assovio a gente chama de sibilo. Esse sibilo significa que passagens que eram para estar abertas estão apertadas até um certo ponto de parecer que assovia. E aí é uma condição que deve ser estudada, né? Que deve ser levada ao médico. Então, provavelmente, quando o médico ausculta e ele ausculta sibilos, ele manda para o raio-x para ver se a imagem está parecendo um vidro fosco em vez de estar quase transparente, que é o que normalmente deveria acontecer, né? Então, aqui só para vocês verem a estrutura dos alvéolos, a estrutura numa lâmina de microscópio, esses são os espaços, né, alveolares, e essas estruturas em roxo aqui, que vocês estão vendo, são as estruturas que vão permitir a troca gasosa, porque o alvéolo é um saco, então dentro dele é só ar mesmo. O oxigênio e o gás carbônico vão entrar ou sair, fazer a sua troca pelas paredes dos alvéolos. Então, por essas estruturas roxas aqui, é que o oxigênio entra e o gás carbônico sai dos alvéolos. Só para vocês verem, como não está em modo de apresentação, aqui. Essa seria a estrutura dos alvéolos. Ó, vem o bronquíolo e desemboca ou termina em alvéolos. E os alvéolos são riquíssimos em capilares sanguíneos, que é por esses capilares que vai acontecer a troca gasosa, a hematose, né? Então, essa estrutura roxinha aqui é que vai fazer a troca gasosa do ar, do oxigênio ou do gás carbônico que tiver nesses espaços em branco aqui, tá? Então, ó, os alvéolos aqui, essa é uma foto de microscopia eletrônica colorida digitalmente, porque a microscopia eletrônica é preto e branco. Então,
Esses em azul aqui seriam os alvéolos, e tudo isso em vermelho são vasos sanguíneos, em contato direto com a parede dos alvéolos para poder haver a troca gasosa, né? Deixa eu mostrar um vídeo para vocês da hematose. Então, ó, lembrando o caminho que o ar passa, a gente pode respirar pela boca ou pelo nariz, mas é mais conveniente pelo nariz, porque o nariz tem a capacidade de filtrar, aquecer e umedecer o ar. Vai entrando a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, por último, os sacos alveolares. Eu ainda não falei do pulmão, mas a gente ainda vai ver o movimento do pulmão. Ai, cadê o desenho que eu quero? Ai, nesse vídeo não, peraí. Quero a parte do sangue mesmo, da hematose. Ai, será que não tem? Ah, é aqui, ó. Então, ó, o ar que entra no pulmão, ele entra aqui no alvéolo, que é esse espaço vazio, esse espaço em branco, e em volta dos alvéolos tem muitos capilares sanguíneos, tem veias, artérias que viram capilares. Nesses capilares é que estão as nossas células sanguíneas, que são responsáveis por transportar os gases, ou para suas células, ou de volta para o seu pulmão para você expelir. Então, a célula que vem cheia de gás carbônico passa por aqui, por um processo de difusão, o gás carbônico cai no espaço, no saco alveolar, e você expira. E aí, quando você inspira o oxigênio que está aqui no saco alveolar passa também por difusão para dentro dos capilares e é grudado na hemácia, que é a célula que transporta esses gases. Então, ó, os gases chegando aqui e saindo, o gás carbônico em azul. E é assim que a gente realiza a hematose. Hematose é a troca gasosa. Para vocês verem a estrutura alveolar mais de perto, com imagem de microscópio, aqui os vasos sanguíneos, que vão passar bem rente mesmo aos alvéolos. E ó, isso daqui é um saco alveolar. Esse é outro. Esse número 3 são outros. Aqui tem artéria chegando, veia saindo e os sacos alveolares. Alguns vão ser maiores e outros menores por causa do lugar que eu fiz o corte, tá? Então, se eu corto, é igual, se eu corto, algumas áreas vão estar maiores e outras vão estar lá no fundo, vão parecer menores. E é nessa estrutura que acontece a hematose. Não esquece esse nome, hematose, que é a troca gasosa. Então, só para vocês verem a diminuição do calibre, digamos assim, a gente tem o brônquio mais grosso, com os anéis cartilaginosos, com a musculatura lisa, ele vai afinando, vira bronquíolo. No bronquíolo eu não tenho mais cartilagem, eu só tenho musculatura lisa, e os bronquíolos desembocam nos alvéolos, que são recobertos por capilares, que é quem realiza a troca gasosa, chamada de hematose, tá? Nós temos mais ou menos 300 milhões de alvéolos pulmonares, e é nesses alvéolos que a gente tem algumas condições aí que dificultam a respiração. Então, eu comentei da asma, que acontece mais para cima, nos brônquios e nos bronquíolos. No alvéolo, acontece algumas condições. Uma dessas condições é o chamado efizema pulmonar, ou enfisema pulmonar, que é mais comum em pessoas que fumaram por muitos anos ou em pessoas que viveram em regiões muito poluídas. O que é esse enfisema pulmonar? Esse alvéolo aqui, ele começa a virar como se fosse uma pedra. Ele começa a ter tecido cicatricial, e o tecido cicatricial não consegue realizar a troca gasosa. Então, esses espaços que deveriam fazer a hematose
não realizam hematose. O ar entra, mas ele sai sem que possa levar oxigênio para dentro do sangue ou tirar o gás carbônico. E aí vai diminuindo a capacidade respiratória dessa pessoa com o tempo, tá? Outra condição é a fibrose cística. A fibrose cística vai ter uma função, vai ter uma condição parecida, apesar da fibrose ser mais genética do que ambiental, ela vai ter essa condição de deixar o pulmão, que deveria ser uma esponja macia, ele vai ficar duro. Ele vai perder a capacidade de expandir e voltar ao normal. E por dentro, por ele estar petrificado, essas estruturas, os alvéolos, também vão ter dificuldade de receber o oxigênio para realizar a troca gasosa. E aí, no caso da fibrose cística, é mais grave, mas em ambas as condições é possível que a pessoa chegue no ponto de precisar de realizar um transplante de pulmões, tá? Lembrando que quando transplanta pulmão, transplanta a traqueia, os brônquios e os 2 pulmões. Não é só um pulmão ou só um pedaço de pulmão, tá? E aí, entrando ainda nos alvéolos, essa estrutura é alveolar, eu preciso falar com vocês de umas estruturas que nós temos dentro dos alvéolos, que se modificam com a idade e que fazem um processo chamado respiração colateral, ou ventilação colateral, tá? Então, normalmente a gente imagina que o ar entra, aí tem aqui o saco alveolar, o ar entra, ele sai, o ar entra, ele sai. Mas foi descoberto, começou a ser descoberto isso em 1830, 1850, e aí foram evoluindo as descobertas de algumas estruturas que permitem ventilação entre os alvéolos, entre os bronquíolos, e não apenas de cima para baixo e volta. Tá? Essas estruturas, que são essas três, canais de Martin, é com R, canais de Martin, canais de Lambert e poros de Kohn. Essas estruturas surgem por volta de 5 anos. Então, quando a criança nasce, ela não tem essas estruturas formadas. Então, ela tem uma capacidade respiratória pior do que uma criança mais velha. Essa estrutura vai se formar a partir dos 5 anos e terminar de se formar por volta dos 12. Então, uma criança de 4 anos, por exemplo, ela tem uma pior capacidade respiratória que um adulto ou que uma criança de 13 anos. Mas não só porque o pulmão é menor ou porque ela é menor, mas porque as formações dentro do pulmão dela ainda não estão completas, diminuindo a capacidade dela de botar oxigênio para dentro e fazer esse oxigênio passear por todos os alvéolos para ter a troca gasosa, tá? Uma coisa importante que a gente precisa saber é que existe uma coisa chamada espaço morto, tá? Então, imagina assim, o ar entra, o oxigênio, o ar atmosférico entra, e ele precisa encostar na parede alveolar, que é onde estão os capilares, para que os gases sofram um processo de difusão. O oxigênio entre na corrente sanguínea e o gás carbônico saia da corrente sanguínea. Então, todo ar que encostou, que teve contato com a parede do alvéolo, vai conseguir ter a difusão e sofrer a troca gasosa. Mas vai ter parte desse ar que a gente inspira que não encosta em nada, que ele só fica aqui no meio, não encosta nas paredes e volta. Esse ar que não é aproveitado, a gente chama de espaço morto. Todo mundo tem espaço morto, faz parte da respiração. A gente não aproveita todo o oxigênio que a gente inala, tá? E na criança, como esses canais estão fechados, ela tem uma pior capacidade de aproveitar o ar que ela inala. No adulto, como eu tenho esses canais abertos, eu consigo fazer com que esse ar que entrou, por exemplo, por esse lado aqui, não foi aproveitado, não bateu em nenhuma parede, ele ainda consegue ir para o próximo alvéolo. Ou ele chegou num bronquíolo, o bronquíolo está bloqueado, por exemplo, ele consegue ir para o bronquíolo do lado. E essas estruturas foram descobertas porque observou-se que pessoas com os bronquíolos tampados, por exemplo, uma pessoa que
inalou, tipo um grão de feijão, um grão de milho, e aí foi lá e tampou a estrutura, ela conseguia continuar respirando. Então eles pensaram, os pesquisadores da época, os médicos da época pensaram, como? Se o bronquíolo ou o brônquio tá entupido, tá com a estrutura limitada, como que é possível que essa pessoa continue respirando? E aí eles foram investigando, essas descobertas aconteceram em anos diferentes, esses poros de Kohn foi a última estrutura descoberta, está na sequência aqui. Eles foram descobrindo que existe um processo de respiração colateral e não apenas vertical. Tá? A estrutura que estava mostrando aqui é um pouco mais detalhada. Então, ó, os canais de Martin, eles estão mais para cima nos bronquíolos, os canais de Lambert estão nos bronquíolos em conexão com os alvéolos, e os poros de Kohn conectam um alvéolo ou um poro alveolar com o outro alvéolo, mas isso só a partir dos 5 anos, terminando de formar essa estrutura com 12, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma criança de 4 anos e botar para correr com uma criança de 6 anos, esquece o fato de tamanho serem diferentes. Imagina que seja possível que as crianças sejam do mesmo tamanho. A criança mais nova, antes dos 5 anos, ela vai ter mais dificuldade de respirar do que a criança que já está um pouco mais velha. E não só porque a perna cresceu, ou porque o pulmão cresceu, mas porque essa estrutura de ventilação colateral ainda não está formada. E ela é importante para a nossa capacidade cardiovascular, tá? E é nessa. Ah, peraí. Aqui é uma imagem dos poros de Kohn, é em microscopia eletrônica, por isso que ele demorou mais a ser descoberto, porque a microscopia eletrônica é relativamente mais recente, mas essa é uma imagem do alvéolo, em microscopia eletrônica também, sem colorir, e aí, se a gente conseguir aproximar mais essa imagem, é possível ver, ó, buraquinhos nos alvéolos, e não são buracos para cavidade ou para corrente sanguínea, são buracos entre os alvéolos, permitindo que o ar se aproveite melhor, tenha mais superfície de contato, menos espaço morto e, portanto, um melhor processo de respiração. Aqui os canais de Lambert, só para vocês verem, é uma estrutura bem mínima, bem microscópica mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Não. E aí, perguntou do Covid, né? O Covid vai agir, até onde se sabe, ele age em mais de uma estrutura, tá? Ele destrói parte dos alvéolos, então ele vai destruindo as paredes aqui, impedindo a troca gasosa, mas por isso que na radiografia aparece como um vidro fosco e não preto, né, como deveria ser, mas uma das condições fisiopatológicas do COVID, que é mais grave mesmo, que diminui a saturação de oxigênio, quando a gente mede lá naquele aparelhinho do dedo, ou na gasometria, que é pelo sangue arterial, é que assim, dentro da nossa célula sanguínea que transporta oxigênio, a gente tem um átomo de ferro. Então, o ferro, dentro da hemácia do glóbulo vermelho, é que se liga com o oxigênio e transporta o oxigênio aqui do alvéolo até a célula que precisa desse oxigênio. O COVID, o vírus, ele produz algumas proteínas, tantas proteínas para ele se multiplicar e para enganar o sistema imunológico, quanto outras proteínas. E aí descobriram que o COVID produz uma proteína que vai na hemácia e rouba o ferro da hemácia. E sem ferro não tem transporte de oxigênio. Por isso que mesmo a pessoa com o pulmão não está tão mal assim, mas a pessoa não consegue respirar. Porque o oxigênio pode até estar entrando na corrente sanguínea, mas ele não chega na célula, porque a transportadora, que é a hemácia, não consegue levar até a célula aquele oxigênio, ela não consegue pegar e transportar. Então, essa é uma parte da fisiopatologia dessa doença que mais prejudica a pessoa que está com ela. Porque, por exemplo, secreção no pulmão, dá para limpar. A pessoa está entubada, você está literalmente enfiando oxigênio dentro do pulmão dela,
oxigênio quase puro, porque não chega a ser puro, mas é mais puro do que o da atmosfera que a gente tem aqui. Por que que a saturação da pessoa continua caindo? Por que que ela morre afogada nela mesma? Por causa disso, porque a hemácia dela diminui a capacidade de transportar oxigênio. Então, por mais que você consiga vencer a estrutura danificada do pulmão e fazer o oxigênio chegar na corrente sanguínea, ele chega na corrente sanguínea e não vai para lugar nenhum, porque não está dentro da hemácia, não consegue ser transportado, tá? Mas eu pretendo fazer um vídeo, não uma aula, porque a gente não tem tempo, mas um vídeo só sobre o Covid para mandar para vocês e vocês terem acesso. Que aí eu quero pegar os exames, os artigos, falar da cloroquina, né? Todos esses detalhes. Se tiverem dúvida, gente, vão falando, tá? Bom, toda essa estrutura que eu falei dos alvéolos e dos bronquíolos e dos brônquios também estão dentro de uma outra estrutura chamada pulmão, certo? Nós temos dois pulmões, um pulmão é maior do que o outro, porque aqui do lado, imagina que essa imagem aqui está de frente para mim, né? Então, esse aqui é o pulmão esquerdo dessa pessoa que está de frente para mim. O pulmão esquerdo, o espaço dele compete com o coração que está encaixado mais ou menos aqui. E por causa disso, o pulmão esquerdo é um pouco menor e ele tem dois lobos. Ele é dividido em apenas dois, que é justamente para encaixar o coração aqui. Já o pulmão direito não compete por espaço com ninguém. Então ele é um pouco maior e ele tem três lobos: superior, medial, inferior. Tá? E o pulmão esquerdo ele só tem dois lobos. Ok, deixa eu ver se tem. Então, se a gente olhar de outra forma, para ficar melhor, para enxergar essas divisões, essa linha aqui é a que divide os lobos, os pedaços do pulmão. Pulmão direito, agora a pessoa que está de costas, né? Então, eu estou olhando ela de costas para mim. Então, do lado direito, aliás, não, é porque eu confundo direito e esquerdo, desculpa. Do lado direito eu tenho três lobos e do lado esquerdo apenas dois. Logo, os lobos são maiores também, tá? Quando a pessoa tem uma determinada doença que precisa tirar um pedaço do pulmão, tipo câncer, e aí tira um lobo do pulmão, um pedaço do pulmão, costuma ser justamente a possibilidade de se tirar só um pedaço, se dá a essa divisão que eles têm. A gente vai conseguir ver na aula prática que essa divisão não são esses três pedaços, eles não são completamente independentes, separados, mas eles também não são colados, eles têm alguma mobilidade. É como se fosse um caderno. Então, existe uma ligação entre os lobos, que não permite que cada um vá para um canto, mas eles não são completamente colados. Então, existe uma mobilidade na hora desse pulmão se movimentar, quando ele infla e depois quando ele esvazia. Acho que tem um vídeo aqui que mostra isso, tá? Os pulmões, eles parecem esponjas, eles são macios e elásticos. Então, igual uma esponja, você consegue apertar, 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 e quando você solta, ela volta. São os pulmões. Os pulmões que a gente viu, o pulmão. Ah, não, não tinha pulmão na nossa aula prática. Eu ia falar que às vezes os pulmões que a gente vê em laboratório, eles já estão muito duros, estão muito rígidos. A gente não consegue amassar ele igual uma esponja. Mas é por causa da química envolvida no processo, não porque ele não é assim. Tá? A não ser que seja um pulmão com fibrose cística ou com uma efizema pulmonar. Então, existe, assim como a gente teve o hilo, acho que é mais fácil ver por aqui, assim como a gente tem o hilo renal, que eu falei que é o canal, o espaço por onde entram e saem estruturas, vasos sanguíneos, etc., a gente tem o hilo pulmonar também. Então, ó, o hilo pulmonar do pulmão direito, o hilo pulmonar do pulmão esquerdo. Por esse ângulo, dá para ver aqui, ó, que o pulmão esquerdo tem um espaço, tem uma cavidade, um buraco, que é onde vai se encaixar o coração. Por isso que chama, ó, incisura cardíaca. E aqui dá para ver a divisão entre um lobo e outro lobo. Tá.
Aqui só para vocês verem, um pulmão saudável, né, de uma pessoa saudável, como que o coração se encaixa nesse pulmão, lembrando que o certo é não ter atrito entre coração e pulmão, o coração pode se expandir quando ele bate e o pulmão se expande quando ele enche, mas eu não posso ter contato de uma coisa com a outra, porque isso pode trazer problemas para essa pessoa. Então, esse pulmão todo rosinha é de uma pessoa saudável, e esse pulmão aqui, preto, é de uma pessoa que não era saudável. Não dá para eu ter certeza se esse pulmão tá assim porque ela fumou especificamente. Pode ser poluição, pode ser uma pessoa que trabalhou numa fábrica de carvão, por exemplo. Tá? Então, não necessariamente é o cigarro ou não necessariamente é só poluição que causa essa condição aqui. E se a gente conseguisse tirar toda a carne, né, do pulmão para enxergar só os bronquíolos e os alvéolos e os vasos sanguíneos, nosso pulmão seria assim, ó. Então, essa estrutura esponjosa do pulmão é basicamente para abrigar essa estrutura amarela que a gente está vendo aqui, que é quem por onde o ar vai chegar e com os vasos sanguíneos realizar a troca gasosa. Olha o tanto de alvéolo que a gente tem e como eles parecem frágeis. Como parece fácil destruir esses alvéolos e aí diminuir a nossa capacidade de troca gasosa. Aqui só para vocês verem. Sem o modo de apresentação, não sei se vai aparecer. Ah, não. Bruno, desliga seu microfone, por favor. Deixa eu carregar aqui. Vou mostrar para vocês o pulmão inflando. É esse. É. Então, ó, esse não é um pulmão humano, tá? Provavelmente é um pulmão de vaca ou de cavalo, mas só para vocês verem a capacidade dele aumentar de tamanho de quando ele estava colabado e como os lobos não são amarrados um no outro, ó, tá vendo? Existe uma divisão, dá para separar os pedaços, os lobos do pulmão. Era essa figura aqui que eu mostrei para vocês. E essa figura é de um pulmão que não está saudável. Deixa eu achar ela aqui. Um pulmão doente. Não dá para dar zoom. Então, ó, esse é um pulmão saudável, também não é humano, tá? Provavelmente é de uma vaca ou de um cavalo. Como que é um pulmão saudável? A capacidade dele inflar de ar e realizar a troca gasosa, e um pulmão que não está saudável. Então, ó, esse pulmão tem áreas necrosadas, metade dele nem infla, nem tem alteração de tamanho, então provavelmente não faz troca gasosa também, e a outra metade infla pouco, menos do que deveria para ter uma troca gasosa eficiente, né? E aí, o que acontece ou como é possível que a gente tenha o processo de respiração ou de ventilação? Quando a gente inspira, alguém manda a gente inspirar, e esse mando é em alguns dos nossos músculos, músculos de contração involuntária. O principal é o diafragma. Então, o diafragma é aquele músculo que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica. Ele fica assim para cima. Quando a gente inspira, que as fibras se contraem, se aproximam, como ele está nesse formato, quando a gente inspira, ele faz assim, ele abaixa. No que ele abaixa, eu tenho alteração da pressão aqui dentro em relação à pressão atmosférica. Isso automaticamente ajuda a puxar o ar para dentro. Sem o diafragma funcionar, uma pessoa não consegue respirar sozinha por muito tempo. Por isso que, às vezes, em alguns tipos de condições, coloca o ventilador mecânico na pessoa, para que o ar seja empurrado para ela se ela não tiver a capacidade de inspirar. Quando que isso pode ser necessário? Em algumas condições de lesão medular, quando a lesão é muito alta aqui, o diafragma não funciona, e aí a pessoa tem que fazer a traqueostomia e ter um ventilador
trabalhando por ela. E em casos de paralisia, por exemplo, a doença do carrapato causa paralisia muscular. Uma hora essa paralisia chega no diafragma, e aí ela não vai conseguir mais respirar sozinha, a máquina respira por ela até a doença ser tratada. Outros músculos que auxiliam nesse processo para ajudar a expandir as costelas e facilitar a entrada do ar são os músculos intercostais. Então, aqui entre as costelas existem músculos que ajudam a puxar as costelas para cima, aproxima uma costela da outra até puxar todas para cima. Esse músculo é a costelinha que a gente come, a costela de porco, a costela de vaca, são os nossos intercostais, tá? E os outros dois músculos, o outro músculo que auxilia nesse processo é o músculo escaleno. O músculo escaleno vem aqui, ele está ligado nas primeiras vértebras aqui, eles ajudam a puxar as primeiras vértebras para cima. E para sair, esses músculos simplesmente relaxam. Quando eles relaxam, o ar é empurrado para fora. Eu não preciso fazer força para o ar sair, basta relaxar a musculatura. Claro que eu posso ajudar a fazer força contraindo a musculatura do abdômen. Aí eu causo uma alteração da pressão da caixa torácica em relação à pressão arterial e o ar atmosférico, e aí a tendência é que o ar saia, seja expelido, tá? Então, aqui os músculos envolvidos, os escalenos aqui em cima, na primeira e na segunda costela. O esternocleidomastoide, ele não chega a ser envolvido na respiração, porque ele está aqui Oh, gente, esqueci o nome desse osso. Esse osso aqui da saboneteira. Então, ele não chega a puxar ninguém para cima. Mas os intercostais, sim, os músculos entre as costelas auxiliam no processo de respiração. Próxima vez que você comer uma costelinha, você pensa que era aquela carne que auxiliava aquele bicho a respirar, tá? Faz essa reflexão. E, como eu falei, que é um sistema involuntário, são músculos que vão se contrair, você querendo ou não, é porque ele é controlado por um sistema autônomo do nosso cérebro, né? Não dá para a gente suicidar, por exemplo, tampando o próprio nariz e a boca. Ah, eu vou morrer. Para de respirar. Não, uma hora você vai respirar. E o que que faz você respirar? O que que contrai o seu diafragma, você querendo ou não? É uma estrutura chamada centro respiratório, que está em outra estrutura chamada bulbo. Então, você tem a sua medula, né, medula espinhal, que passa dentro das vértebras. Essa medula termina entrando no seu crânio. A primeira estrutura que essa medula vai se modificar é o bulbo. Então, essa estrutura aqui, esse pontinho vermelho, esse primeiro pontinho azul, vão ser chamados de bulbo. No bulbo tem o seu centro cardíaco e o seu centro respiratório. Por isso que a pessoa morre afogada, por exemplo. Porque ela está dentro da água, chega num ponto que você não consegue mais segurar e você respira. Só que dentro da água você respira água, né? E aí afoga o pulmão. Então é essa estrutura que dá essa ordem. E como que essa estrutura sabe que ela precisa dar essa ordem? Porque ela tem receptores, nós temos receptores nos vasos sanguíneos que dizem para o bulbo se está faltando ou sobrando oxigênio. Se estiver faltando, a gente inspira. E se estiver sobrando, se a gente estiver, por exemplo, hiperventilando, sabe aquela pessoa que fica nervosa e fica respirando demais? Quando a gente está hiperventilando, essa estrutura vai perceber um excesso de oxigênio. Como que eu diminuo a quantidade de oxigênio? Eu desmaio. Por isso que aquela pessoa que fica hiperventilando, ela fica tonta e pode cair no chão por alguns segundos. Então diminui, nesses alguns segundos ela vai diminuir a respiração, volta ao normal a quantidade de oxigênio versus gás carbônico, tá? Eu vou falar um pouco mais dessa estrutura quando a gente estiver em sistema nervoso. Aí eu vou explicar todo o sistema nervoso, tá? Então, o controle neural e autônomo da ventilação, ou seja, de inspirar e expirar, é localizado em células que estão no nosso
bulbo, a primeira estrutura depois da nossa medula. Esses neurônios estão ligados diretamente ao seu diafragma e aos seus intercostais. Então, são eles que vão agir sozinhos, sem você perceber que você precisa respirar. Eles que vão causar essa alteração de pressão e permitir a entrada do ar. Tanto que você não precisa pensar para respirar, né? A não ser quando a gente brinca, desliguei sua respiração. Agora você vai ter que pensar para respirar. E você vai perceber algumas respirações, depois você esquece, porque tem um sistema fazendo isso por você, sem você ter que pensar, né? E aí, isso aqui eu vou falar depois, relaxa. Então, a gente tem uma frequência respiratória, um número de inspirações e expirações que nós temos por minuto. Em média, uma pessoa normal vai ter entre 11 e 12 ciclos respiratórios por minuto. Então, um ciclo, dois, tá? Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente vai ao médico e a gente passa pela triagem com o enfermeiro ou com o próprio médico, ele ausculta, aí na hora que ele está ou aferindo a sua pressão ou contando os seus batimentos aqui, chega uma hora que ele começa a olhar para a sua região torácica. Ele está disfarçando para você não fingir ou não se sentir pressionado, respirar mais rápido ou mais devagar. E aí ele fica olhando a sua caixa torácica para perceber quantas vezes ela incha e volta, que é um ciclo respiratório. Para perceber se está normal, se você está com a frequência respiratória aumentada, que vai ter o nome de taquipneia, se você vai ter a frequência respiratória diminuída, que vai ter o nome de bradiqueneia, ou se você está, no caso, sem respiração, não vai ser o caso, né? Mas a ausência de respiração é chamada de apneia. Tem a apneia do sono, por exemplo. A pessoa está dormindo e ela pode chegar a passar 1 minuto, 2 minutos sem respirar. E aí ela acorda. Geralmente quem ronca tem esse problema. E aí ela acorda. Aí volta a respirar, né? E a dispneia, que é o desconforto ou a desregulação ao respirar. Aquela pessoa que não está respirando normalmente, tá? Geralmente a pessoa que está em crise asmática, por exemplo, ela vai ter um problema de dispneia, tá doendo, tá desconfortável, e aí a respiração não flui normalmente ou naturalmente como ela tinha que ser, tá? Gente, ninguém tem nenhuma pergunta? Deixa eu só ver se eu tenho mais vídeo para mostrar aqui. Eu não lembro. Esse vídeo aqui sobre tuberculose tem um processo interessante de como que o vírus, não, tuberculose é uma bactéria, mas de como que se espalha, né? Deixa eu fazer umas observações aqui. Vocês já ouviram a mãe de vocês ou alguém falar: menino, não pega friagem que você vai ficar gripado. Menino, não pega vento no rosto, vento no peito que você vai ficar resfriado. E por que que regiões frias têm maior incidência de doenças respiratórias, seja vinda por vírus, seja vinda por bactérias, como o próprio Covid, né? Dentro dos nossos brônquios, bronquíolos, nós temos um epitélio ciliado. O que é isso? Tem cílios. Então fica um bando de cíliozinhos, desde da nossa traqueia até nos nossos bronquíolos, um bando de cíliozinhos que ficam se mexendo assim. Eles servem tanto para empurrar para fora alguma coisa que esteja dentro, como impureza, muco, catarro, enfim, como para te ajudar a filtrar quando você bota o ar para dentro, né? Quando a temperatura atmosférica e, portanto, o ar que entra pelo nosso nariz e chega aos nossos pulmões está frio, a mobilidade desses cílios diminui. Então, em vez deles estarem assim para filtrar, inclusive, vírus e bactérias, eles quase não estão se mexendo, eles estão paradões. E aí, a possibilidade de um vírus, de uma bactéria conseguir passar por eles e chegar até os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos é maior. Por isso que a incidência de doenças respiratórias é maior no frio ou em lugares muito frios e muito secos também. O
Quer dizer que se você tomar um vento frio, você vai ficar gripado? Você vai ficar gripado se você tiver um vírus da gripe, se você tiver um vírus do resfriado, se você tiver uma bactéria como a tuberculose, você vai ter tuberculose. Não é que o frio traz vírus, mas te deixa mais suscetível. Pessoas que respiram pela boca, além de perderem a filtragem do nariz, quando o ar entra, também recebem um ar mais frio, porque não tem o aquecimento aqui das fossas nasais. E aí esse ar mais frio entrando vai deixar mais lerdos esses cílios e vão possibilitar que alguma coisa passe por onde não deveria, tá? E são esses cílios também que ajudam a empurrar alguma coisa que foi captada por esses cílios e foi envolvida por algum tipo de muco, como catarro. Então, o que é o catarro? Aquela secreção fica e aí quer botar para fora. Quem está empurrando para fora? São esses cílios. Então, esses cílios ajudam a envolver com catarro, com secreção, alguma coisa que não devia estar ali, e a partir do momento que eu envolvo no catarro, eu consigo ir empurrando esse catarro para fora, até chegar mais ou menos aqui, que te dá o reflexo da tosse, e aí tossindo você expele, tá? E é assim também que a gente alastra, que a gente espalha vírus ou bactérias, né? Tava lá dentro do pulmão. Os cílios estão tentando empurrar, estão envolvendo com catarro, com gotículas, com muco, para tentar expelir. Aí chega aqui em cima, você espirra, essas gotículas cheias de vírus ou bactérias vão ficar aí, na região. Você tosse na mão e pega na mão de alguém. E aí a pessoa recebe aquelas bactérias e, enfim, vai repassando de um para o outro. Uma coisa linda, né? Esse vírus aí, esse vídeo é para explicar um pouco o mecanismo da tuberculose, que é uma doença que afeta os pulmões diretamente e bem grave. No caso, é uma bactéria do tipo bastão, é um bastonete, porque ela parece um bastão. Então, ó, normalmente, isso aqui é um macrófago, tá? Esse serzinho bonito é um macrófago. Quando o seu corpo percebe alguma impureza, como aquele negócio roxinho que estava ali, o macrófago vem, pega e digere. E aí, tudo bem, vai dar tudo certo. Mas alguns seres, alguns vírus, algumas bactérias, alguns fungos podem ser mais fortes do que os seus macrófagos, do que o seu sistema de defesa que serve para limpar o seu organismo. Quando isso acontece, é que a gente tem aí o espalhamento desse ser, a multiplicação e aí a doença. Então, ó, o macrófago, esse processo do macrófago sair do alvéolo e entrar na sua corrente sanguínea ou no seu sistema linfático é chamado de diapedese, tá? Só para vocês saberem. Nesse caso é o sistema linfático, por isso que ele é verde. Aí vem o macrófago que estava carregando aquele vírus, ele não conseguiu matar, ou aquela bactéria, desculpa, ele não conseguiu matar essa bactéria, a bactéria conseguiu se multiplicar. O sistema imunológico vai sempre tentar recuperar, resolver essa situação, mas dependendo do bichinho aí, isso não vai ser possível. E aí essa bactéria vai conseguir se instalar. Esse processo de um monte de célula grudando no macrófago vai sinalizar para o seu corpo um processo inflamatório, é aí que vão começar os sintomas da inflamação. É aí que começa a desenvolver os sintomas, até então não tinha sintoma. Caiu na corrente sanguínea, e aí vai espalhar por todo o seu corpo. E aí você tem que tomar antibiótico para resolver esse problema. No caso da tuberculose é tão sério que o tratamento com antibióticos ele dura pelo menos 6 meses. Pelo menos. Depois de 6 meses ainda tem que ser reavaliado para ver se precisa fazer mais algum ciclo. E a pessoa que para de tomar porque para de ter o sintoma, não quer dizer que ela está livre da bactéria. Se ela para de tomar, a bactéria pode conseguir voltar a se multiplicar, a espalhar para outras pessoas e ela pode se tornar mais resistente ao antibiótico. E aí, aquele antibiótico que ela estava tomando já não faz efeito para ela voltar a tomar,
enfim. Foi uma doença que matou muita gente na Idade Média, porque ainda não se tinha antibióticos eficientes o suficiente para essa condição, tá? Gente, alguém tem alguma pergunta? A distância, assim, eu acabo falando muito, acabo falando rápido, não sei se eu falei tudo, não dá para contar piadinha, porque eu não sei se vocês estão rindo. O soluço, tem mais de uma estrutura envolvida, tá? Às vezes, o soluço tem a ver um pouquinho com essa estrutura nervosa. Perto aqui da nossa garganta, a gente tem nervos aferentes, nervos sensitivos que percebem coisas acontecendo aqui. São os nervos que fazem a gente vomitar, são os nervos que fazem a gente tossir e são os nervos que fazem a gente soluçar também. Então, dependendo, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, toma um negócio meio gelado, na hora que desce, dá meio que uma sensação assim, tipo, vou soluçar, e às vezes daí começa a soluçar. Então, foi um sinal que essa região percebeu, mandou para o seu cérebro, e o seu cérebro começou a contrair aquela estrutura. Esse é um soluço menos incômodo, porque ele é mais para cá na região da garganta, e ele tende a passar mais rápido quando a temperatura da sua garganta ali volta ao normal. Mas tem o soluço que é relacionado ao diafragma. É o seu diafragma que, em vez de estar de boa, só fazendo isso daqui, ele começa a fazer isso daqui. E você sente um negócio aqui dentro, né? Tem algumas coisas que podem dizer para o seu cérebro que você precisa fazer essas contrações. Geralmente é o seu corpo tentando expulsar alguma coisa. Acontece quando você engole muito ar, então quando acumula ar no seu estômago, isso aí o estômago fica dilatado por causa do ar e isso ativa algumas estruturas nervosas sensitivas e aí o corpo reage. Tanto que para quando é ar, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, sei lá, a avó de vocês, que quando você está soluçando, você tem que tomar água de cabeça para baixo do lado oposto do copo. Eu não sei se vocês já viram isso. Então você tem que tomar água. O copo tá aqui, né? Eu teria que tomar água assim, só que de cabeça para baixo. Você tem que ficar de cabeça para baixo e beber água. Se for por acúmulo de gases de ar no seu estômago, funciona. Quando você tá tomando água, a água vem e o ar sai. Você dá um arrotinho e para de soluçar. Funciona. Quando não é esse problema, aí não vai funcionar. Pode ser uma disfunção do diafragma em relação a, tipo assim, o seu bulbo, em vez de mandar uma mensagem para o diafragma, só de vez em quando, tipo, respira, solta, ele fica mandando mensagens curtas e aí fica dando esses choquinhos. E aí, às vezes, você prender a respiração vai alterar o pH do sangue, é como se resetasse esse sinal que chega lá no bulbo, no centro respiratório, como se ele, é como tipo um reset mesmo. Tipo, oh, acorda, funciona direito. E aí, quando você fica segurando o ar por algum tempo, né? Soluça e segura de novo, aí soluça e segura de novo, dá um reset nessa estrutura do bulbo e aí a coisa normaliza. E tem casos crônicos também, que a pessoa que por qualquer coisinha vai ficar soluçando sem ter muita solução. No esôfago, a gente tem algumas terminações nervosas que podem desencadear o soluço também. Então, uma pessoa que tem refluxo, e às vezes nem sabe que tem refluxo porque ainda não está doendo, não tem a sensação de queimação, mas só tem um pouquinho lá de líquido do estômago voltando e ativando os sensores do esôfago. E aí a reação é ficar soluçando. E tem pessoas que o excesso de álcool causa isso também. O álcool dá uma pane no cérebro, né? Começa aos poucos e chega uma hora que nada ali no cérebro está funcionando direito. Por isso que nos desenhos tem aquela imagem do cara bêbado e soluçando, porque o álcool pode dar esse pane no cérebro e ficar mandar uns estímulos estranhos, ou para o estômago, para ver, né, se a pessoa para de beber, ou para o diafragma, que é essa mais para dentro, assim, que a gente sente no pulmão. E o barulhinho é só porque contrai de uma vez e passa ar na corda vocal, faz, faz o barulhinho. Mas é isso. É por isso que as pessoas têm soluço, porque alguma área do corpo está recebendo sinais sensitivos e levando esses sinais para o cérebro sem necessidade, tá?
Mais alguma pergunta? Não? Eu vou falar na aula que vem de sistema cardiovascular. Não vou falar de todo o sistema circulatório, vou focar mais ali na parte do coração e um pouquinho de circulação. Porque aí a gente junta respiração e circulação, entendeu? Dá para falar das duas coisas, de como o sangue circula e o oxigênio e tal. Vai ser a aula que vem. E aí, depois que eu der essa aula, aí eu passo uma lista de exercícios para vocês. Eu devo passar no Moodle como forma de teste mesmo, como se fosse uma provinha, mas nada de pânico. Para vocês fazerem no próprio Moodle e aí já fica valendo uma notinha aí para gente ir seguindo com o semestre, tá? Sim, o que que acontece? Eu preciso falar ainda de ciclo menstrual, que é hormonal, né? E aí eu queria falar mais junto do sistema endócrino, que é o sistema hormonal, porque eu acho que vai fazer mais sentido. Se eu for falar, porque a progesterona gera feedback negativo com as gonadotrofinas, e aí vai ficar, entendeu? Não vai ligar o sentido. Então, eu queria falar de sistema endócrino, que são os hormônios. Aí, no sistema endócrino, que eu vou falar de hormônios, eu explico o ciclo que está totalmente ligado ao hormônio. O hormônio aqui de cima manda sinal para o ovário, que produz um hormônio, aí tem o feedback lá para cima, que manda sinal para cá, que manda produzir outro hormônio, e aí tem esse ciclo. Eu acho que faz mais sentido, tá, Giovana? De qualquer forma, o material de leitura está no Moodle. E aí a aula vem para complementar, explicar e, claro, tirar a dúvida que vocês tiverem, tá bom? E, por favor, adiantem a leitura do que tiver para ler, tentem ler devagarzinho, um pouquinho por dia, para não pesar para vocês, para já ficar meio que grudado no cérebro, assim. E aí, na hora da aula, em vez de ser eu tô aprendendo tudo agora, você só, faz sentido aquilo que eu li, mas não tinha entendido. Agora encaixou, entendeu? A aula é mais nesse sentido das peças se encaixarem do que da gente partir do zero, ainda mais nesse sistema remoto, né? E é isso aí. Se tudo der certo, segundo, não sei se vocês viram o decreto do Ibanez, se tudo correr como está planejado, é possível que as aulas voltem em julho. Vou interromper a gravação.